Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no Quem Quem. Ele estava no auge, Paulo Sérgio, o príncipe da música romântica. Tinha o sucesso nas mãos, disco de ouro e a imortal Última Canção como seu cartão de visitas. Parecia que nada poderia parar aquele fenômeno nacional que vendia milhões de discos. Mas por trás dos holofotes e das plateias lotadas, o corpo dele estava dando sinais de alerta que foram um a um ignorados. Dores de cabeça fortíssimas, cansaço extremo e um incidente chocante que, para muitos, mudou tudo naquela hora. Você não vai acreditar no que aconteceu quando ele insistiu em subir ao palco em julho de 1980, se sentindo mal. Ele cantou, terminou a performance. E o que aconteceu depois foi algo que não dá nem para descrever em palavras. A atitude dele naquele momento selou o destino e transformou a melancólica Última Canção em uma despedida que o Brasil jamais esqueceu. Paulo Sérgio de Macedo nasceu no Espírito Santo e cresceu como tantos jovens brasileiros. Simples, tímido, apaixonado por música romântica. Ainda adolescente, trabalhava em pequenos serviços e vivia grudado no rádio, imitando Nelson Gonçalves e Altemar Dutra. Em busca de oportunidade, ele se mudou para o Rio de Janeiro e passou a bater de porta em porta em programas de calouros. O senhor é fã do Altemar Dutra? Muito mesmo. Muito mesmo? Sim, Há quantos anos mais ou menos? desde que ele apareceu. Desde que ele apareceu. A sua primeira grande aparição aconteceu no programa do Chacrinha, onde ele venceu um concurso interpretando Sentimental Demais. As câmeras da TV registraram um instante em que o jovem, desconhecido, de voz limpa e dramática, conquistou a plateia. Imagens que décadas depois ainda circulam em acervos de televisão. Eu sou demais. O desempenho chamou a atenção da equipe da recém-criada gravadora Caravelli, que realizou um teste com ele. Produtores ficaram impressionados com a afinação e o timbre melancólico e decidiram apostar naquele rapaz do povo, como um contraponto aos astros da Jovem Guarda. Assim nascia o príncipe da música romântica popular. Um artista que falava diretamente à emoção do público, com temas de saudade, abandono e dor de cotovelo. Elementos que o transformariam, em poucos anos, numa das vozes mais queridas do Brasil. Em 1968, Paulo Sérgio entrou no estúdio para gravar a música que, à primeira vista, era apenas mais uma canção romântica. Ele não imaginava, ninguém imaginava, que a Última Canção se transformaria no maior sucesso de sua carreira e, ao mesmo tempo, no símbolo mais doloroso de sua história. Esta é a última canção que eu faço pra você. O compacto e o LP explodiram de um jeito raro. Jornais e revistas registram que, por semanas, Paulo Sérgio apareceu entre os artistas mais vendidos do país, chegando a ultrapassar gigantes como Roberto Carlos e Chico Buarque em determinadas paradas. Enquanto o sucesso o colocava no topo, a letra falava de despedida, silêncio, adeus. E o Brasil cantava aquilo sem saber que, anos depois, a melodia ganharia um significado quase que profético. A Última Canção virou tudo ao mesmo tempo. Número obrigatório em programas de TV, a mais pedida do público em shows lotados, trilha sonora de casamentos, términos, saudades. E a música preferida das rádios noturnas, que pediam aquela do Paulo Sérgio. Décadas depois, mesmo após a sua partida precoce, ela continua viva, regravada, relembrada e sentida por gerações que nem eram nascidas quando ele se foi. É por isso que, ao falar do Paulo Sérgio, muitos resumem assim: ele se foi cedo demais, mas deixou a Última Canção para sempre.
No final dos anos 60 e início da década de 70, Paulo Sérgio viveu uma fase de popularidade tão intensa que poucos artistas brasileiros experimentaram algo similar. Era o auge da era dos programas de auditório, das rádios AM dominantes e das caravanas musicais que cruzavam o país de cidade em cidade. Para ele, a fama significava trabalho, muito trabalho, em um ritmo que hoje seria impensável para qualquer artista preocupado com a própria saúde. Registros da época mostram Paulo Sérgio em todos os grandes programas. Chacrinha, Bolinha, Flávio Cavalcante, Raul Gil, Silvio Santos. Em alguns dias ele gravava 2 programas pela manhã, dava entrevistas à tarde e viajava ao anoitecer para cantar em circos, ginásios e clubes do interior. Fãs que assistiram a essas apresentações contam que ele muitas vezes chegava exausto, mas quando subia ao palco e atacava o primeiro verso da última canção, parecia renascer. A rotina era tão intensa que em certas semanas ele realizava de 10 a 12 shows, chegando a se apresentar 2 vezes na mesma noite, em cidades a dezenas de quilômetros de distância. A indústria fonográfica também não dava trégua. Entre 1968 e 1980, ele lançou 13 álbuns, uma média de 1 por ano. Pressão que hoje poucos artistas enfrentam, mesmo com estruturas modernas. Comparado aos dias atuais, em que cantores como Zezé de Camargo, Fábio Júnior, Alcione e até estrelas sertanejas jovens já declararam fazer pausas médicas, reduzir agendas e procurar cardiologistas e fonoaudiólogos para evitar colapsos, o cenário de Paulo Sérgio parece ainda mais duro. Hoje existe acompanhamento médico, intervalos programados e alertas nas redes sociais quando um show é adiado. Na época dele não havia nada disso. O corpo avisava: dores de cabeça, cansaço extremo, mal-estar antes de apresentações. Eram muitos sinais, mas a cultura do trabalho incessante e a pressão da fama fazia com que ele ignorasse tudo. O resultado, olhando em retrospecto, soa como um alerta histórico. Paulo Sérgio pagou o preço de uma agenda que nenhum artista moderno conseguiria sustentar sem graves consequências. No final dos anos 70, ele estava lá com os seus 35 anos, jovem no auge da forma artística, mas já demonstrando sinais de desgaste físico que só hoje conseguimos compreender com clareza. Paulo Sérgio vivia uma agenda exaustiva desde 1968, quando estourou com A Última Canção e passou mais de uma década sem praticamente tirar férias. Relatos de bastidores apontam que nos meses que antecederam a sua morte, o cantor passou a reclamar com frequência de fortes dores de cabeça, episódios de tontura e um cansaço incomum, especialmente após longas viagens. Fãs que assistiram a shows no interior de São Paulo contam que, embora ele cantasse perfeitamente, parecia mais introspectivo, menos sorridente, sempre enxugando o suor e levando a mão à testa. Um dos episódios mais falados aconteceu durante uma turnê em São Paulo. Ele havia se apresentado em um clube no Grajaú. Ao sair do palco, disse ao secretário que a dor de cabeça estava explodindo. Pediu que comprassem remédio às pressas. Tomou 2 comprimidos de uma vez, tentando se recompor. Mesmo assim, entrou no carro e seguiu para Itapecerica da Serra, onde faria outro show naquela mesma noite. Era o corpo pedindo pausa e o compromisso profissional o empurrando para a frente. Hoje, os médicos lembram. Sintomas como esses raramente aparecem por acaso. E no caso dele, foram ignorados até o limite. O episódio de Itapecerica da Serra entrou para a história como um dos momentos mais dramáticos da trajetória de Paulo Sérgio. Segundo testemunhos de fãs presentes,
e relatos preservados por pesquisadores, naquela noite, o cantor conseguiu interpretar apenas 4 músicas. Desde a primeira canção, ele já demonstrava desconforto. Mexia a cabeça, esfregava os olhos e respirava com dificuldade entre os versos. Algo raro para quem sempre teve presença de palco impecável. A dor de cabeça que já vinha o acompanhando no show anterior piorou de repente. Logo depois, começou o sintoma que mais assustou quem estava próximo. A visão dele escureceu. Fãs que assistiram ao show relataram que, em determinado momento, o cantor parecia procurar o microfone com os olhos, como se a visão estivesse ficando embaçada. Após a 4ª música, Paulo Sérgio cambaleou até o camarim, se apoiando em paredes. Produtores e músicos perceberam que ele estava pálido, suando frio e claramente desorientado. Hoje, sabemos que esses são sinais clássicos de um AVC hemorrágico, caso que exija atendimento médico imediato. Mas, lá em 1980, o padrão era outro. Artistas escondiam sintomas, tomavam remédios e seguiam com a agenda. Naquela noite, o organismo de Paulo Sérgio já estava à beira do colapso, mas ninguém, nem ele, imaginava a gravidade do que viria. Um dos episódios mais controversos e marcantes da história de Paulo Sérgio foi o incidente da pedrada, um evento que, na crença popular, está diretamente ligado à sua morte precoce, embora a ciência médica tenha apontado para um desfecho mais complexo. O fato ocorreu em julho de 1980, pouco antes do derrame fatal. Paulo Sérgio acabara de participar de um programa na TV Bandeirantes, em São Paulo, e se dirigia ao seu carro, um Camaro Gelo. Cercado por um grande número de fãs, ele foi abordado por uma mulher que começou a hostilizá-lo, fazendo comentários agressivos e ofensivos sobre a sua vida íntima e profissional. Quando ele entrou no carro e arrancou, a mulher, ainda alterada, atirou uma pedra que acertou em cheio o para-brisa do carro, estilhaçando o vidro. Muito nervoso, o cantor desceu para ver o estrago, mas acabou convencido pelos acompanhantes a deixar o local e seguir viagem. Embora alguns relatos, inclusive de familiares, desmintam que a pedra tenha atingido diretamente a cabeça do cantor a ponto de causar uma lesão imediata e grave, é quase unânime a informação de que ele sentiu fortes dores de cabeça e mal-estar logo após o incidente. A reação de Paulo Sérgio foi de grande estresse e abalo emocional. Apesar do ocorrido e da dor de cabeça intensa que se seguiu, ele decidiu ignorar os sinais e não buscar atendimento médico, pois tinha mais 2 shows agendados naquela noite. Tomou analgésicos e seguiu para cumprir a agenda, na rotina exaustiva que o caracterizava. Os fãs acreditam piamente que o trauma físico ou o choque nervoso extremo causado pela pedrada foi o estupim que precipitou o AVC em um corpo já desgastado pelo excesso de trabalho. A ciência, por sua vez, tende a considerar que o estresse agudo e a pressão alta decorrentes do incidente, somados ao histórico de dores de cabeça ignoradas, podem ter colaborado significativamente para o evento fatal, mesmo que a pedrada não tenha sido a causa única e direta. A história da pedrada no para-brisa se tornou assim o símbolo trágico dos sinais ignorados por um ídolo que viveu e morreu no limite da própria popularidade. No domingo, 27 de julho de 1980, Paulo Sérgio esteve nos estúdios da TV Bandeirantes para gravar o Clube do Bolinha, apresentado por Edson Bolinha Cury. Foi naquele dia que aconteceu o incidente da pedrada, na saída, logo após a gravação.
Essa participação amplamente documentada em jornais e registros televisivos da época se tornaria a última aparição pública do cantor em vida. Testemunhos de bastidores relatam que Paulo Sérgio chegou ao estúdio cordial, porém visivelmente cansado. Mesmo assim, cantou seus sucessos, entre eles a última canção, que o imortalizou, e interagiu com o público, mantendo o profissionalismo que o caracterizava desde os anos 60, quando despontou como fenômeno popular. Ele ainda tinha shows agendados. Na segunda apresentação da noite, em Itapecerica da Serra, em São Paulo, a situação se tornou insustentável. Sentindo a visão turva e uma dor de cabeça latejante e implacável, Paulo Sérgio conseguiu cantar apenas 4 músicas e desabou no camarim. Amigos e assessores o socorreram rapidamente. Ele estava sentindo muita dor e com tremores por todo o corpo. Levado às pressas, inicialmente para o hospital em Piratininga e depois transferido para o Hospital São Paulo, ele chegou em estado de coma profundo. O diagnóstico médico foi de derrame cerebral, um AVC hemorrágico, um quadro gravíssimo e inesperado para um homem de apenas 36 anos. Por 2 dias, uma batalha desesperada se travou por sua vida na unidade de terapia intensiva. No entanto, as reações clínicas continuavam desfavoráveis. Na madrugada de 29 de julho de 1980, o Brasil amanheceu com a notícia que paralisou o país. Paulo Sérgio havia falecido no auge da carreira, deixando um legado que jamais seria esquecido. A notícia da morte do cantor chegou ao público através de boletins urgentes nas rádios AM e manchetes de jornais populares, chocando o Brasil. Não haviam redes sociais, mas a comoção foi instantânea e maciça, com programas de TV dedicando vastos espaços para homenagens no dia seguinte. Para milhões de fãs, a sensação era de profunda injustiça e perplexidade. Tão moço, tão talentoso, como se foi assim? A memória popular rapidamente juntou as peças. O estressante ritmo de shows, os relatos de dor de cabeça e, principalmente, o incidente da pedrada. Essa junção de fatos formou a narrativa que ninguém esquece até hoje. Ele teve todos os sinais, mas ignorou. Paulo Sérgio deixou a esposa Raquel Teles Eugênio, com quem havia se casado nos anos 70, e 3 filhos, Rodrigo Teles, Paula Maria e Jaqueline Lira. A família, muito jovem, na época, enfrentou uma despedida que comoveu o país inteiro. No velório, mais de 150 mil pessoas acompanharam o cortejo, muitas delas cantando a última canção, transformando a partida do cantor em uma homenagem histórica que uniu esposa, filhos e fãs em um gesto de amor coletivo. A morte do cantor foi um daqueles momentos que o Brasil jamais esqueceu. Não era apenas um artista que partia, era o símbolo romântico de milhões. O jovem tímido que havia se tornado fenômeno nacional com a última canção, justamente a música que embalou o país naquele que seria o seu adeus definitivo. Por isso, a sua despedida mobilizou fãs, colegas de profissão e veículos de imprensa. E após o falecimento, o corpo do cantor foi levado para o cemitério Vila Mariana, em São Paulo, onde aconteceu o primeiro velório. Foi uma noite marcada por forte emoção. Centenas de fãs permaneceram do lado de fora, muitos cantando trechos de suas canções. Dentro da capela, artistas que conviveram com ele prestaram homenagem. Dentre eles, R. Adriane, Benito de Paula, Valdirene, Christian, Cláudio Fontana e outros.
além dos apresentadores Bolinha e Carlos Aguiar. Todos nomes muito presentes na música e na televisão daquela época. As crônicas musicais e os dicionários de MPB que relembraram essa despedida descrevem um ambiente de tristeza intensa, especialmente entre os músicos do chamado romântico popular. Um circuito onde Paulo Sérgio era tratado como irmão e não como estrela distante. No fim da manhã daquele dia 30, atendendo ao pedido dos pais do cantor, que vivia no Rio de Janeiro, o corpo foi levado para o cemitério do Caju, onde ele seria sepultado. A transferência entre as cidades recebeu a atenção da imprensa e o cortejo chegou ao Rio no meio da tarde, onde uma multidão já aguardava para o último adeus. No Caju, familiares, amigos e fãs cercaram o caixão, muitos levando flores e fotografias. Alguns relatos de pessoas que estiveram presentes lembram que antes do sepultamento, um grupo de fãs começou espontaneamente a cantar a última canção, transformando aquele momento de dor em uma homenagem profunda ao artista, que embalou tantos romances, despedidas e saudades. Roberto Carlos, que não pôde comparecer, enviou uma coroa de flores com os dizeres: "Meu coração está em luto." Sem espetáculo, sem exageros, o velório de Paulo Sérgio ficou marcado pelo essencial, o carinho verdadeiro do povo, que reconhecia naquele jovem cantor não apenas uma voz inesquecível, mas um pedaço vivo da memória musical do Brasil. Quando Paulo Sérgio partiu, o Brasil perdeu um ídolo, mas a família perdeu muito mais. Um marido, um pai jovem e presente dentro das limitações de uma carreira exaustiva, e o alicerce emocional que sustentava a casa. Ele partiu de repente, deixando pais idosos no Rio de Janeiro, a então esposa Raquel Teles e filhos pequenos, entre eles Rodrigo Teles e as filhas Paula e Jaqueline, de outros relacionamentos. Jaqueline Macedo, a filha do meio, com a cantora Marlene Cavalcante, tinha apenas 8 anos. A única vez em que viu o pai de perto foi diante do caixão, no sepultamento. Anos depois, já adulta, ela chegou a dizer que Paulo Sérgio não foi um bom pai, porque não procurou as filhas. Mas, ainda assim, ela fala dele com um amor quase devocional, que ela mesma descreve como um amor louco, desesperado. A relação com a família Macedo, porém, foi próxima. Jaqueline conviveu muito com os avós paternos, o seu Carlos e a dona Hilda, e acabou se tornando uma espécie de guardiã afetiva da memória do pai. Morando no Rio, é ela quem, ao lado de fãs, cuida do túmulo no cemitério do Caju, um dos mais visitados do cemitério. Em datas como finados, a cena se repete. Cartazes, caixas de som tocando a última canção de gente de todas as idades, inclusive jovens que nem eram nascidos quando ele partiu, chorando, cantando e tirando fotos. Uma dessas fãs é Adelina, diarista que adotou o sobrenome Macedo por amor ao ídolo. Nos anos 70, ela se mudou do interior de São Paulo para a capital, só para acompanhar a carreira de Paulo Sérgio de perto. Hoje, ela guarda em casa um pequeno acervo, fotos, recortes de jornal, objetos pessoais e até a última bota usada por ele. Outra guardiã da memória é a jovem Tuane, de Alegre, no Espírito Santo, que administra uma página sobre o cantor nas redes sociais, mostrando que o interesse atravessa gerações. Do ponto de vista material, a herança não se manteve intacta. Parte do patrimônio em imóveis, lotes e até ônibus usados em turnês se perdeu com o tempo. O que sobrou de mais sólido foram os direitos autorais.
especialmente da última canção, que ainda garantem alguma renda aos herdeiros. O capítulo mais comovente dessa história familiar talvez seja o de Rodrigo, o filho de Paulo Sérgio com Raquel. Ainda menino, ele gravou com a voz do pai o dueto Quero Ver Você Feliz, Meu Filho, lançado no LP póstumo Paulo Sérgio e Amigos, montado no final dos anos 80, justamente para ajudá-lo financeiramente. Rodrigo seguiu a trilha da música, mas, assim como o pai, também partiu cedo, aos 42 anos, em 2016, em função de complicações de esclerose múltipla. A outra filha que ele deixou, a Paula Mara, também já é falecida hoje. Em 2020, nos deixou a cantora Marlene Cavalcante, a mãe de Jaqueline. Ela ficou conhecida na época da Jovem Guarda. Era irmã do cantor Edson Vander, falecido em 2024. Ela conheceu Paulo Sérgio no final dos anos 60, quando ambos circulavam pelos mesmos programas de rádio e TV. Viviam uma relação intensa e marcada pela paixão, da qual nasceu a filha Jaqueline, em 1971. O romance terminou ainda nos anos 70, mas Marlene sempre preservou carinho pelo cantor e criou a filha praticamente sozinha. Doce, meiga e muito querida por colegas, ela viveu discretamente após deixar a carreira artística. Marlene Cavalcante faleceu vítima da Covid-19, deixando saudade e um legado que Jaqueline continua a honrar. Mas quando se fala em Paulo Sérgio, uma das figuras mais importantes da sua história é a de Raquel, a sua viúva. Ela permaneceu reclusa durante muitos anos após o falecimento do marido. Mas, há algum tempo atrás, surpreendeu todos em uma entrevista reveladora. Raquel Telles Eugênio de Macedo sempre foi um dos nomes mais próximos e, ao mesmo tempo, mais silenciosos da história do cantor. Em uma rara entrevista, ela revelou detalhes profundos do relacionamento que viveu ao lado dele. O encontro dos dois foi quase cinematográfico. Conheceram-se após um acidente de trânsito e pouco tempo depois decidiram se casar em uma cerimônia discreta em Castilho, São Paulo, no dia 4 de março de 1972. Raquel não foi apenas esposa, ela se tornou também empresária do artista, acompanhando turnês, decisões profissionais e administrando a rotina intensa do marido, mas viveu momentos dramáticos. Ela contou que perdeu o primeiro bebê aos 6 meses de gestação, depois de ser agredida por um grupo de fãs tomadas pelo ciúme. O episódio abalou profundamente Paulo Sérgio, que foi à televisão, no programa de Silvio Santos, declarar publicamente o seu amor e defesa da esposa. Na intimidade, segundo ela, o cantor era simples, adorava ficar descalço, falava inglês e alemão com facilidade e vivia para a música. Em 1974, nasceu o filho Rodrigo. Na entrevista que deu, a Raquel apareceu animada. Ela revelou que guardou tudo do marido, incluindo a famosa bermuda velha, e até planejava um projeto para expor todo esse acervo. Mas desde o falecimento do filho, em 2016, Raquel tem mantido uma vida bastante reservada. Ela se recolheu totalmente e permanece distante dos holofotes, mantendo viva apenas a memória do homem que marcou sua história. Agora, 45 anos depois da morte do cantor, a família vive discretamente, dividida entre o Rio e outras cidades. Mas, ao redor daquele túmulo, no caju, de cada rádio que ainda toca a última canção e de cada fã que escreve, ele foi o melhor cantor do Brasil. A sensação é a mesma. Para quem ficou,
Paulo Sérgio continua presente como artista e, sobretudo, como uma ausência que nunca deixou de doer. Se estivesse vivo hoje, Paulo Sérgio estaria com 81 anos de idade. Ele viveu pouco, mas o suficiente para se tornar inesquecível. Para os fãs, Paulo Sérgio não foi apenas um cantor. Ele foi a trilha sonora de uma vida inteira. Muitos lembram da infância e da adolescência ouvindo as suas músicas no rádio, limpando a casa, indo para a escola, chorando por amores perdidos. Mesmo quem nasceu bem depois da sua morte, descobriu suas canções pelos pais e se emociona até hoje. Nos comentários, ele é chamado de meu ídolo, o melhor cantor do Brasil. Voz inesquecível. Ver os vídeos do filho cantando ao seu lado dói e consola ao mesmo tempo. Para o público fiel, Paulo Sérgio não morreu. Ele vive em cada lembrança e em cada última canção que toca. Agora me conta aqui nos comentários, qual a música de Paulo Sérgio marcou um momento inesquecível da sua vida? Um amor, uma viagem, uma saudade. E por quê? Você gostou de relembrar a história do cantor? Conta pra nós aqui qual foi a sua última canção particular. Não esquece de deixar o seu like, ok? E de dizer de onde você está assistindo. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre os cantores que infelizmente partiram esquecidos. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer a história de 15 cantores dos anos 70 que nos deixaram assim, dessa forma. É um vídeo bastante emocionante que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.